Reunião. Estamos ao vivo no projeto 224 e, como de praxe, aproveitar esse minutinho que eu estou aqui, vou chamar um cara aqui especial, hein? Alex Teves, o homem das conexões, e aproveitar também para falar do Frederico, esse empresário que está aqui conosco, não perde um encontro. Fred, você sabe que pode contar com a gente e que você possa cada vez mais impulsionar pessoas. O Fred está com um grupo, inclusive, de investimentos. Se você quer aprender um pouquinho sobre investimentos, é só depois procura lá o Fred e ele vai te ensinar ali sobre os movimentos dos investimentos ali com os gráficos, enfim, e é só conectar lá, tá bom? Vai lá, Alex. Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos ao Projeto 224. É um prazer. Nós recebemos, né, os ilustres convidados aqui e hoje não é diferente. Nós temos a presença de Tiago Marques, o nosso convidado de hoje. E, Tiago, é um prazer poder recebê-lo aqui. Vou fazer a apresentação do Tiago aí, para que fique gravado. E o Tiago, ele é doutor em engenharia elétrica e de computação da Unicamp. Ele é pós-graduado em economia financeira e planejamento tributário. Depois, se tiver algum erro, você me corrige, por favor. Professor da UFG, especialista em BA, né, da Essence e IA, que é o coordenador no CAIA, e o curso de especialização em engenharia econômica e financeira. Ele é ex-subsecretário de Ciência e Tecnologia e Inovação de Goiás e cofundador da EDAM, Tecnologia e Inovação, e fundador da startup Talmoney. Eu acho que é até muita coisa para dizer e pior até para compreender, porque para você adquirir toda essa bagagem de conhecimento vai tempo. Então, ninguém melhor para explicar como isso funciona. O nosso Tiago Marques, a palavra é tua, seja muito bem-vindo ao Projeto 224. É uma honra poder recebê-lo aqui. Bom, obrigado, Alex, pelo convite aí, né, de estar falando com vocês, podendo, de alguma forma, colaborar com o projeto de vocês. Enfim, né, então, resumidamente, sou professor de carreira, né, empresário, empreendedor, nas áreas de tecnologia e finanças, né. Então, resumindo bem nisso, o que foi dito aí, né? E gratos aí às nossas conexões que fizemos aí em São Paulo, né, e aqui hoje, para poder compartilhar um pouquinho, né, de um assunto que eu entendo que é muito importante para todas as pessoas, apesar que por vezes as pessoas têm um pouco de receio. Eu acho que isso vem natural, né, que é o fato de pensar em planejar sua renda futura, né? E na cabeça de alguns bastaria colocar o dinheiro ali numa conta, numa renda fixa, numa renda variável que seja, e buscar o que que eu vou ter lá. Mas esse é um bom caminho, sem dúvida alguma. Mas eu entendo que nós podemos agregar mais conhecimento e informação acerca disso, tá certo? E é um pouquinho disso que eu quero estar trazendo aqui para vocês, tendo um pouco mais de esclarecimento das principais variáveis, as principais informações necessárias que nós devemos estar atentos para poder tomar essas decisões do que tange a fazer esse planejamento, tá? Então, e não tem como nós pensarmos em estar criando uma renda futura, um planejamento financeiro adequado, sem ter o mínimo de entendimento do aspecto macroeconômico do nosso país. Aí você fala, Tiago, mas por que isso? Né? Eu fiz aqui um plano de previdência para mim, para minha esposa, para os meus filhos, já contribuo ali mensalmente. Ok, tudo isso é muito bom. Mas a pergunta que eu desafio a você agora, você que já faz isso, quanto que você vai ter lá no futuro?
Aliás, quanto que você espera ter lá? Segunda pergunta, esse valor que você vai acumular vai ser suficiente para você, né? Terceiro, é, a maioria das pessoas que eu já vi vendendo produto de previdência, por exemplo, todos ficam milionários. Não sei se vocês têm essa percepção. Você começa a depositar, contribuir com algum valor mensal, todo mundo ali em tanto tempo fica milionário. Isso é verdade? Sim, é verdade. Qual que está, ou qual que seria uma característica importante que a gente tem que levar em consideração quando a gente escuta essas propostas irrecusáveis nessas simulações que são feitas? Quais são os cenários de juros, de inflação que eles estão considerando? E esse é o grande problema, pessoal. Esse é o grande desafio. E que a maioria, infelizmente, não coloca isso com muita clareza. Eu sei que falar em cenário macroeconômico do mês que vem é difícil, imagina para daqui 10, 15, 20, 30 anos. Tá certo? Eu sei disso, tá certo? Entretanto, nós temos condições mínimas, eu diria, de fazer algumas simulações para que esse resultado no futuro que a gente está buscando acumular, logo gerar uma renda futura esperada, seja mais próximo da nossa realidade e dentro de uma plausibilidade de mercado. Porque se eu pegar, por exemplo, uma contribuição mensal, que eu vou fazer essas simulações aqui para vocês verem, colocando uma taxa de juros de 10%, é um valor. Selic. Tá aí, eu consigo vender fácil isso para vocês. Olha, vamos simular, vocês vão concordar comigo. E qual que é o desafio? Esses 10% não é juro real, ele é um juro nominal. E tá aí o grande problema. Eu pouco vejo, aliás, eu não vejo nenhum vendedor de produto financeiro falar de juros reais. E é onde, por isso, Alex, e a todos que nos ouvem aqui, surgiu o tal money. A tal money é justamente essa ideia de tal da letra grega tal, tá? É, então, que pudesse ajudar e dar clareza para as pessoas no processo de construção da sua renda futura, baseada em fatos mais próximos e factíveis de um mercado, né? Bom, então isso que a gente vai estar falando aqui hoje, tá? E me permitam aqui até compartilhar algumas telas aqui neste momento. Então, olha, é, eu falei aqui questão das taxas de juros. Das taxas de juros é, da nossa economia, seja ela do ponto de vista da taxa básica de juros Selic ou mesmo da inflação, né? Eu queria só navegar rapidamente aqui, para que todos pudessem perceber algo, que é o seguinte, olha, deixa eu só projetar isso aqui, slide atual. Olha só, se eu pego aqui a inflação e juros do Brasil nos últimos 10 anos, só para entender um pouco essa contextualização aqui, tá? Olha, se nós pegarmos os últimos 10 anos, a inflação, tá certo? Indicado aqui pelo IPCA, que é o índice oficial da inflação, e está aqui os juros, IPCA, índice de preço ao consumidor amplo. Tiago, mas não estamos falando de fazer renda. Falei, pois é, por isso que é importante a gente ter uma noção de tudo isso aqui que a gente está falando agora, tá? Para quê? Para que a gente não aceite qualquer tipo de produto financeiro e previdenciário que às vezes é oferecido por aí. E aí, o que que importa para nós quando nós estamos construindo verdadeiramente riqueza e, portanto, podemos aumentar nossa renda futura? Essa diferença aqui entre essas duas curvas, que seria o juro aqui, vamos entender aqui como a Selic, por exemplo, tá certo? E aqui esse roxo, esse escuro aqui, esse marrom, aliás, melhor dizendo, marrom, é a nossa inflação. Note que em alguns momentos aqui, olha, ele foi maior do que a taxa de juros. Momento esse aqui que foi a menor taxa de juros da economia brasileira, 2% ao ano. Isso mesmo, gente, chegou a 2% ao ano ali em 2021. Momento, eu diria que o Brasil estava pronto para rampar, do ponto de vista de economia, mas aconteceu toda a pandemia e tudo mais, né, e veio um movimento inflacionário no mundo, como está aqui, olha. E aqui, o que que significa essa região aqui, gente? Olha, essa região aqui, 2021, 2022, tivemos taxa de juros negativa.
Ou seja, todo mundo que estava com dinheiro, montando as suas planos de previdência, guardando suas economias em títulos, em renda fixa, em outros tipos de produto, ele estava tendo um ganho real negativo. Para ficar claro, o seu dinheiro estava rendendo, por exemplo, 10% ao ano e a inflação estava subindo 15%. Então, se você gastava R$ 100 para comprar um produto, daqui a um ano você gastaria 115. O dinheiro não acompanhava a evolução dos preços. Logo, você diminui o seu poder de compra, logo, seu dinheiro não tinha um crescimento real. E significa o quê? Que com o passar do tempo, a sua capacidade de compra diminui, há então um empobrecimento real das pessoas. Tá certo? Então, o que que a gente tem que buscar quando a gente fala de não só de formação de patrimônio e, portanto, de renda, é ter um ganho real das nossas economias. É quando essa curva azul aqui ficar acima dessa curva marrom. Tá certo? Então, por isso que ações que um determinado governo faz, né, uma determinada política econômica que um banco central faz, impacta não só aquela economia, mas a vida de milhões de pessoas. Infelizmente, as pessoas não têm noção disso, tá certo? E por isso que quando chega numa fase, digamos, de aposentadoria ou próximo disso, as pessoas, na sua maioria, não conseguem ter essa renda futura, porque não tiveram esse entendimento ao longo do tempo. Tá certo? E por isso que quanto mais cedo nós entendermos isso e buscarmos produtos financeiros que têm a capacidade de gerar uma renda real, melhor vai ser sua condição futura. E menos dificuldade você vai gerar, digamos, para a sua família, né? Que hoje é uma realidade, infelizmente, muito grande, de filhos ajudando, sustentando aí os pais, né? Por questão de dificuldade, né, de estar tendo aí uma renda futura adequada, né? Não podemos esquecer que com o passar do tempo, nossa vida laboral ela é diminuída e nossas visitas aos médicos, às farmácias aumentam, né? Plano de saúde fica caro e por aí vai. Então, é por isso a importância de conseguir manter essa capacidade de pagamento desses itens. E aqui, olha, ilustrando aqui isso que eu estou dizendo, peguei aqui como benchmark, por exemplo, o CDI e o IPCA. Digamos que eu peguei aqui 10 anos, olha. Tá vendo? 2001 de 2014, 2001 de 2024. Peguei R$ 1.000 e corrigi pelo CDI. É como se você tivesse aplicado o dinheiro numa aplicação 100% do CDI. Só para ilustrar isso que eu estou falando para vocês. Em 10 anos, esses R$ 1.000 viraria 2.417. Aí o que que a maioria das pessoas pensa? Uau, legal, ganhei aí a 141%. Tá? Essa calculadora aqui, gente, é a calculadora do cidadão, tá? Que todo mundo aí pode ter acesso aí, tá? Bom, ok. Isso se fosse apenas essa rentabilidade de 141% nesses 10 anos. Só que nesses 10 anos também teve o quê? Uma inflação. E a inflação do mesmo período, olha, foi de quanto? 77%. Ou seja, um produto que você comprava por R$ 1.000 lá em 2014, hoje o mesmo produto, em tese, pelo indicador de inflação oficial, que é o IPCA, você precisaria de 1.775 para comprar o mesmo produto. Mas nós sabemos que, dependendo do seu nível socioeconômico, a sua inflação é muito maior do que o oficial. Você tem que ter clareza disso. Bom, fazendo então essa continha das duas coisas, o que que significa? Olha, nesses 10 anos o IPCA teve uma alta de 77% e o juro teve de 141%. O que que significa isso na prática, na vida das pessoas? Que você teve um ganho, um juro real de 36% em 10 anos. Em 10 anos. Que equivale, olha, 3,1% ao ano. Esses 3,14% é o valor de fato que quem aplicou R$ 1.000 há 10 anos atrás cresceu o seu patrimônio. Quando você buscou uma aplicação com 100% do CDI, tá certo? Aqui sem descontar imposto de renda, nesse resultado aqui, tá certo? Ganhou 3,14% ao ano. Tiago, mas é muito pouco. Pois é, gente.
Isso é a realidade. Então, quando você simula um produto de previdência, seja ele qual for, e não leva em consideração essas expectativas, você fica multimilionário. Mas na prática, isso é dificultado por causa do efeito da inflação. Tá certo? Então, olha, vamos um pouquinho mais longo. Vamos um pouquinho mais longo. É, olha só, peguei aqui uma tela. Opa, tem alguém querendo controlar aqui meu negócio? Olha só, Reginaldo? Reginaldo? Gente, estão me ouvindo? Estamos ouvindo aqui. Ah, tá, porque o Alô? Reginaldo está controlando minha tela aqui. Não, aqui tá Ah, normal. então, Reginaldo está controlando minha tela aqui, ó. Não é a dele. Como é que faz aqui para. que é o Reginaldo? Não sei. Peraí. Peraí aqui. Deixa eu fazer de novo aqui, porque eu estou mexendo Isso, nele eu acho aqui. que deu algum erro no coisa. Mas você que está com o controle dela aí. É. Vou ver se eu consigo voltar aqui para ele não mexer. Ah, legal. Legal. Bom, então olha só, uma visão um pouco mais ampla, sabe? Olha só, se eu pegasse aqui, olha, nos últimos 5 anos, para vocês terem um desempenho aqui, disso que eu estou falando quando compara outros produtos financeiros, olha. Se você pegar nos últimos 5 anos, você tem, por exemplo, o SP500 rendeu 88%, o Ibovespa 45%, CDI 44%, que é essa linha verde clara. IPCA, a inflação, olha só, 32%. E o dólar 26. Então, quem estava posicionado em dólar perdeu, está perdendo ganhos reais nos últimos 10 anos. Tá certo? Então, olha, tem muita gente pedindo aqui controle da minha tela. Não sei o que está acontecendo aqui. Então, olha só, com isso, e se eu passo isso para a poupança ainda? Olha, a poupança, gente, para vocês terem uma ideia, ela 27% nos últimos 5 anos. Então, as pessoas que deixou dinheiro na poupança, quando comparado aqui com o IPCA, o IPCA foi 27% nesses últimos 5 anos. Quem estava na poupança, desculpe, quem estava, IPCA 32%, quem estava na poupança, 27%. Então significa o quê? Que a pessoa não conseguiu sequer remunerar o capital dela. Ou seja, ela está pobre, cada ano mais pobre. Ou seja, o poder de compra dela está menor. Entendeu? Está bem menor em relação a isso. Então, ou seja, veja a importância de nós termos, então, a clareza dessas informações do ponto de vista inflacionário e do produto financeiro que você escolhe, acreditando que aquilo vai trazer retorno para você. Tá certo? Tiago, mas se eu aumentar um pouquinho mais tempo, olha só aqui, para 10 anos, certo? Olha, para 10 anos, você pega aqui o Ibovespa, estaria aqui na dianteira, 163%. SP500, 158%. CDI, 141%. IPCA, 77%, que a gente já viu aqui naquela hora. Tá? E o dólar, 104. Né? A poupança, 79. Olha só, praticamente empatou. Quem estava com dinheiro há 10 anos atrás na poupança com a inflação, não ganhou nada. Não ganhou nada. E são bilhões de reais de pessoas que não conseguem, né? É, não está criando renda, não está criando riqueza. Então, ou seja, se ele não consegue sequer remunerar o capital dele, muito menos gerar uma renda futura saudável quando ele precisar e ter maior rentabilidade. Então, o período laboral das pessoas, né, ele tem que aumentar até uma certa idade, de modo que eu tenha um volume financeiro suficiente para que na sequência eu possa ter uma renda futura extra para complementar tudo aquilo que eu venho construindo ao longo do tempo. Entretanto, fazer isso não basta.
eu tenho que saber que tipo de produto, minimamente, eu tenho que colocar para que o quê? Eu garanta pelo menos o quê? Um ganho real de rentabilidade. Tiago, e se eu fizer um pouquinho mais longo? Olha só aqui para 20 anos. Gente, em 20 anos, nós estamos falando de que, olha, o CDI superou todos eles. Tá certo? O CDI, essa linha verde clara, tá? CDI, essa verde clara. Então, o que? Olha, o Ibovespa 491, SP500 327, certo? E IPCA 203. Então, olha só, o meu perfil é o quê? Renda fixa, renda variável. Ao longo, significa que isso aqui vai continuar acontecendo ao longo do tempo? Eu não estou dizendo isso. Estou dizendo que isso é um fato. Estou dizendo que, dependendo do produto, você pode ter menos do que outro. Tá certo? Nesse caso aqui, nos últimos 20 anos, quem ficou posicionado em dólar, olha só, perdeu para a inflação. Dólar 68% de ganho. Em PCA 203. CDI 661. Então, nós temos que ter clareza em relação a isso na minha construção de uma carteira, de um produto, ou mesmo o que, que eu procuro ter, né? Eu posso estar contribuindo para ter essa rentabilidade no futuro, tá certo? Olha a poupança. Olha só, IPCA 203% nos últimos 20 anos, a poupança 266. Então, olha o tanto que isso é sério, e por isso que as pessoas chegam numa fase de aposentadoria com uma dificuldade muito grande de sobreviver, porque isso às vezes não é devidamente esclarecido ao longo do tempo, tá? E nos últimos 30 anos, gente, olha, o CDI ganha de lavado de todo mundo, tá certo? Então, essa é uma realidade brasileira, tá certo? Em relação aí a esses indicadores aqui, eu usei o site Mais Retorno para estar levantando isso, tá certo? Como vocês podem ver. E aqui, olha só, uma sumarização disso. E o que eu quero chamar a atenção aqui, Alex, e todos que estão nos ouvindo aí? Essa questão dos juros reais ao longo do tempo. Então, olha, se eu pegar aqui essa tabelinha, esses gráficos, sumarizar aqui, olha, nos 5 anos, o SP500 teve uma rentabilidade de 88%, só que quando eu tiro a inflação, que é essa linha vermelha, que é o que corrói meu poder de compra, minha renda futura, olha, teve um ganho aqui de 7,31% ao ano. Tá, né? Juros reais ao ano. Em 10 anos, quem ganhou? O Ibovespa aqui, ó, 403 contra o CDI 314. Foi pouquinho que ele ganhou a mais, olha. Sair da cadeira. Em 30 anos, olha, o CDI 7,6% ao ano também. Então, o que que eu estou mostrando aqui para vocês? Olha só, então os ganhos reais que normalmente são praticados no mercado. Vê que não tem milagre, gente. Não tem milagre. Ganhos reais dessa ordem aqui. Então, olha só, e aqui, olha, para facilitar esse entendimento, essa utilização aqui, olha, né, foi quando que surgiu aqui essa, né, a ferramenta aqui do Talmoney, né, que é o talmoney.com.br. Depois vou deixar o link aqui, quem quiser fazer algumas experimentações, tá? Que é o quê, olha? Que é o seguinte, olha, aqui eu tenho todas as Vem pra cá. informações relativas aqui, olha. Então eu tenho aqui o simulador de renda futura, Vinha tá venda certo? daqui Olha, 2014, Camaro. simulador de renda futura, que de fato, olha, me ajuda a fazer um planejamento é, da minha vida, da minha família, de uma pessoa que eu quero estar ajudando, orientando, enfim, olha, que é o seguinte objetivo, Vixe, eu olha, tô sem imagina, qual que é a minha crédito, idade Carol. atual hoje? Então imagina aí uma pessoa que tem 20 anos de idade, quer aposentar com 65 anos de idade. Ela pode contribuir, por exemplo, com R$ 200, tá certo? Olha só, qual que é o resultado da simulação dessa pessoa? Aos 65 anos de idade, então, olha, tá entrando, então, olha só, então em 2060, ó, E nem desculpa, com documento. 65 anos de idade, então vai ser lá em 2069. Aí vem a seguinte pergunta, então, olha. Bom, eu contribuindo mensalmente R$ 200, quanto que eu vou ter lá acumulado aos 65 anos de idade? Bom, então, olha só, com essa pessoa que tem essa idade, que pode contribuir com R$ 200 por mês, olha só, aqui usando todos os princípios de matemática financeira,
essa parte em azul aqui, pessoal, é o que você contribui. Dá um joinha aqui no chat aqui para eu saber se estão me ouvindo, se está tudo certo. Estão vendo a minha tela? Tá aí, Frederico? Ok, maravilha. Então, olha só, essa é a parte em azul é o quê? É o que você contribuiu ao longo de todos esses 45 anos, né? Essa pessoa aqui de 20 anos de idade, aposentando com 65. Essa parte verde é tudo que ele teve de rentabilidade ao longo do tempo, ou seja, tudo que ele ganhou de juros ao longo do tempo. Tá certo? Bom, aí vem a pergunta. Qual então, Tiago, foi os juros que você utilizou nesse processo? Que parâmetros avançados? Olha, primeira coisa, eu tenho aqui, olha, a taxa de juros nominal, tá certo? Que é a Selic atual, 10,25, tá certo? A Selic, 10,25. E aí, desse lado esquerdo tem essa evolução do capital acumulado ao longo do tempo, e do lado direito, nós trouxemos o quê? A projeção do Banco Central, do relatório Focus, dos próximos anos. A projeção tanto da Selic, que seria a taxa de juros que é a base do CDI, vamos falar assim, para a maioria das aplicações financeiras, assim como a em linha vermelha é o IPCA, a inflação projetada. Tiago, mas vai acontecer isso? Olha, eu não sei se vai acontecer, mas é a projeção que o Banco Central utiliza atualmente. Então, se é a que ele utiliza, então fazemos uso dela, né? E a diferença entre essa linha verde e a linha vermelha, que é esse gráfico em azul, é a nossa taxa de juros reais. E olha só, gente, quando eu pego aqui para junho de 2024, tá certo? Olha, taxa Selic de 10,25, IPCA 1,45, a taxa de juro real 8,65 ao ano. Olha, quando eu clico aqui, olha só o valor, a mesma contribuição, eu vou ter 1.185.000. Só que esse valor, nota que a inflação projetada para esse período está menor, tá certo? O que seria um valor mais equiprovável? Olha, o valor equiprovável está dentro daquele slide que eu compartilhei com vocês, que seria da ordem de até uns 5%, tá certo? Até uns 5%, como está aqui, olha. 5% majorado, 5% ao ano, tá? E que a gente consegue ver aqui nessas projeções claramente, olha, 5,31, por exemplo, quando você passa o mouse no gráfico, olha, 5,31% ao ano. Olha só, gente, que loucura. Ó, 10,25 com 45, aqui juros reais, 8,68. Quando eu pego um cenário de mais médio prazo, em que há uma certa estabilização disso, olha só, 5,31 ao ano. Nós estamos saindo de novo, olha, a 8%, 67 ao ano, que equivale ao mês 0,7. 1.185.000. Você vai acumular nessa pessoa que contribuiu com R$ 200. Se eu pego um cenário mais equiprovável, hoje, de 5,31, ele vai cair para 429.000. O que eu quero te mostrar com isso? Quando as pessoas te vendem algum tipo de produto de previdência, às vezes ele vai te fazer a simulação com a taxa Selic aqui, olha, 10,25. Pronto, Selic. Tira a inflação, olha só, deixa o zero. Olha só o valor que você vai ter, 1.900.000. Aí você compra na hora o produto. Ok, essa conta está correta? Tá, matematicamente falando. Mas na prática isso vai acontecer? Não. Por quê? Porque tem inflação. E aí aqui é essa consideração, olha, tá vendo? 9,25, inflação da ordem de 3,5. Então, ao invés de você ter um ganho de 10,25, você está tendo 5,31 ao ano, que está aderente àquelas outras informações que eu mostrei anteriormente para vocês. Então, ou seja, essa pessoa com R$ 200 vai acumular 429.000 ao final dos 65 anos. Então, primeiro, então, essa é uma grande informação que tem que ter clareza disso, para que você minimize qualquer risco de ter uma frustração na sua renda futura lá na frente. Bom, e aí vem a próxima pergunta. Com quantas retiradas eu posso ter que esse valor que eu acumulei lá em 2069?
Você pode ter 60 retiradas de 16 mil ou 120 retiradas de 9 mil. Você vai ter a última retirada aos 75 anos de idade. Mas chegou a 75, o dinheiro acaba? Sim, acaba. Bom, e aqui desse quadrinho do lado direito, gente, olha só que legal. Aí vem a pergunta, olha, com esse valor que eu acumulei aqui, ao final da última aplicação mensal, posso ver de renda? Por isso, a renda futura. Bom, olha só, mantendo essa rentabilidade esperada que a gente está vendo e observando ao longo de todo esse período, 10, 20, 30 anos, tem em torno de 4 a 5% ao ano. Olha só, e aqui nós estamos considerando 5,31% ao ano, tá? Que é 0,4 ao mês. Você vai ter uma retirada mensal até a expectativa de vida de R$ 3.788. Já que expectativa de vida é essa? Uma pessoa com 20 anos de idade hoje, segundo o IBGE, tem uma expectativa de vida de 78 anos de idade. Logo, dos 65 até 78, ele teria 13 anos de vida. Tá? Isso é expectativa. Tem gente que vive mais, tem gente que vive menos. É expectativa. Então, ele vai ter uma renda de 3.788. Tiago, quanto que eu posso ter de renda mensal vitalícia até eu morrer? Depois que eu aposentar com 65 anos? 1.850. 1.850, essa que é o resultado que você vai ter lá. Tá certo? Certo? E aí vem a outra pergunta. Tá certo? Tudo bem. 1.185. Que nos dias de hoje, pessoal, você está ganhando um pouquinho mais de um salário mínimo. O salário mínimo é R$ 1.420. Só que eu não posso também comparar essa renda vitalícia sua lá em 2069 com o salário mínimo de hoje. Eu firo aí um erro do ponto de vista matemático. Estou comparando um valor na data de hoje com o valor no futuro. O que que nós fizemos? Projetamos o salário mínimo lá para o futuro. Thiago, mas como vocês fizeram isso? Pegamos aqui todo, desde quando o salário mínimo foi construído, né, estabelecido, e calculei a projeção do salário mínimo. E ela é 13,13% ao ano. Então, o valor aqui desde 96, tá? Descontando aí a taxa de inflação anual pelo IPCA. Então, seja, a taxa de crescimento real também do salário mínimo é 3,13%. Olha as coincidências. Não sei se vocês observaram aqui, nós tínhamos aqui nesse slide, né, olha, nós tínhamos nesse slide aqui, olha, o crescimento da ordem de, olha só, 3,14% nos últimos 10 anos. O crescimento real do salário mínimo desde 96 é 3,13. Tá? Tudo levantado direitinho aí. E aí, quando eu considero esse crescimento real do salário mínimo, que está aqui, olha, tá? O salário mínimo hoje, 1.420, lá em 2069, ele equivale a quanto? 5.651. Logo, a sua retirada mensal vitalícia, que você acumulou R$ 429.000, equivale a apenas 32% do salário mínimo, gente. Olha só tanto que isso é sério, a gente tem entendimento o quanto antes disso. Então, por isso que falar sobre renda futura com bases reais é importantíssimo. Por isso que, infelizmente, muitas pessoas a cada vez mais se aposentam com 3, 4, 5 salário mínimo, depois de 5, 10 anos já está o quê? A rentabilidade dele da aposentadoria está próximo do salário mínimo. Meu pai aposentou já tem 10 anos. Quando ele aposentou, a aposentadoria dele era 4 salários mínimos. Hoje é menos de 2,5. Então, o que que significa? Vai corroendo ao longo do tempo. Então, e essa percepção, quanto antes, melhor. E aí, gente, você vem a pergunta, né? Tiago, mas então o que é que eu faço? Tá certo? Olha. Então, gente, não tem milagre. Ou você tem que ter mais tempo para contribuir,
aqui com 20 anos de idade para 65, ou você tem que aumentar a sua contribuição. Olha, se eu sair aqui nessas mesmas condições de taxa com R$ 200 e passar para R$ 500, eu vou ter o quê? 1.072.000. Que eu não vou ter nem o salário mínimo lá no futuro. Ainda. Então, olha só, um salário mínimo lá em 2069 é 5.651. Aí você vem a seguinte pergunta, olha que legal isso aqui. Eu quero ter uma meta de renda mensal de um salário mínimo, que seria 5.651, certo? A pergunta é, quanto que eu tenho que contribuir para acontecer isso? Olha, 5.651. Bom, tá aí. Tá aí, ó. A minha renda futura esperada que eu quero é isso, já que é a projeção do salário mínimo, ó. Quanto que eu tenho que contribuir? Hoje, R$ 609. Se você não contribuir com pelo menos R$ 609 hoje, por mês, uma pessoa com 20 anos de idade, para aposentar com 65 anos de idade, a expectativa dela ter lá em 2069 é menos do que um salário mínimo projetado. Quanto que ela vai acumular lá? 1.306.000. Mas quanto que vale um salário mínimo lá? Esperado? 5.600 e pouco. Tiago, quero aposentar com dois salários mínimos. Dois salários mínimos, gente, é 11.200. É só você vir aqui a meta, olha, 11.200. Tem aqui 11.200. Olha que legal. Eu preciso contribuir hoje com R$ 1.207. Aí você começa a pensar em estar construindo renda futura em bases reais, com estimativas de parâmetros reais, minimizando toda e qualquer possibilidade de frustração futura de rentabilidade, levando em consideração as principais informações do Banco Central, ganhos reais. Tá certo? Então, com isso, olha só, com 1.200 você acumula lá nesse período 2,5 milhões. Eu tenho uma retirada mensal vitalícia de 11.200, que hoje dá quase 10 salários mínimos. Mas para 2069, são dois salários mínimos esperados, gente. Então percebam o quanto isso é sério. É importante eu ter uma meta para eu começar a entender esse processo aí. Tá certo? E há uma pergunta, né? Uma última pergunta aqui é o seguinte, Thiago, mas aonde que eu vou conseguir então esse ganho real de 5%, por exemplo, ao ano? Acima da inflação, ou seja, 5, se a inflação for 10, você está ganhando 15. Se ela for 20, você está ganhando 25. Tá certo? Então, sem inventar muitas coisas, gente. Nós temos aqui, olha, no menu títulos públicos. Se eu pegar aqui, nós temos a tabela aqui dos últimos 12 meses, 24 meses, olha, um dashboard aqui dos títulos públicos disponíveis hoje para qualquer brasileiro, qualquer pessoa, né, olha. E aqui, olha, eu tenho, olha, a lista de cada um deles, né? Pegando aqui o resultado dos últimos 12 meses, por exemplo. Olha aqui a expectativa de juros reais, olha, essa última coluninha aqui, olha, já descontado a inflação esperada. Então, o que que significa isso aqui? Se você adquirir um título público, por exemplo, tá? Você vai garantir, principalmente esses tesouros IPCA+, aqui, olha, tá certo? Eu tenho a garantia no vencimento de uma rentabilidade real acima da inflação, tá certo? Então, tá aqui onde você consegue fazer essa avaliação, tá certo? Aqui também eu consigo comparar, olha, isso aqui é o desempenho, por exemplo, do Tesouro Selic, tá certo? Quero comparar com outro, ó, se eu comparar ele com o CDI, vai ser praticamente, né, bem próximo aqui os dois resultados. Se eu comparar aqui com o BOVA 11, né, que é um share para comparar o Ibovespa, tá certo? O desempenho dele, né? Então, olha, e comparar outro produto aqui, outro título público, por exemplo. Tem todos aqui disponíveis, olha. Então, com isso, olha, olha o desempenho dele. Tiago, mas esse título público aqui que você selecionou, ele está negativo. Ao longo da vida dele, um ou outro, em função das informações macroeconômicas, ele pode ter uma rentabilidade negativa. Mas no vencimento, aquilo que você contratou, você vai ter como retorno garantido. Tá certo?
E o seu risco é o risco soberano, ou seja, é o risco se o Brasil quebrar. Mas se o Brasil quebrar, muitos bancos já quebraram também antes, tá? Então, é onde que sustenta todos esses produtos financeiros, que são, a maioria são os títulos públicos, por exemplo. Tá certo? Onde você tem essa rentabilidade garantida no vencimento. Então, ou seja, o que que é o nosso alvo aqui, gente? O nosso alvo é essa expectativa de juros o quê? Reais, para você manter o poder de compra do seu patrimônio, do seu recurso, tá? De modo a ter a capacidade de estar fazendo aqui essas considerações que nós fizemos aqui e o resultado que você precisa ter para alcançar lá. Tá? Não adianta nada você ter, às vezes, R$ 1 milhão achando que vai aposentar com 10 mil. Não vai. Não vai. Porque 10 mil daqui 15 anos, 20 anos, compra muito menos coisa do que hoje. E o que eu desafio é você se perguntar o seguinte: quanto então? Então imagine aqui, olha, vou pensar aqui, vou fazer aqui o meu caso aqui, eu tenho 45 anos de idade, tá certo? Eu vou pegar aqui aos 70 anos, um exemplo. Vou contribuir com R$ 2.000. Vou pôr 65 aqui. Pronto, com 20 anos de contribuição. Com R$ 65. Vou pôr R$ 1.000 aqui, certo? R$ 1.000, pronto. Olha só, com 20 anos de contribuição, gente, eu vou acumular 548. Qual que é a projeção que eu estou usando aqui, olha? Ó, azul é que eu contribuo e verde o resultado dos juros. Mas pegando um cenário mais aqui provável, olha só, 420 mil. Com R$ 1.000 de contribuição por 20 anos contribuindo, lá em 2044, quando eu completar 65 anos de idade, se Deus o permitir, esse valor não vai dar para mim, olha, cerca de 70% de um salário mínimo. Olha só tanto que isso é sério e nós temos esse entendimento. Então, olha, quando você coloca esse dinheiro lá no produto financeiro que você está comprando e não leva em consideração a inflação, vou deixar os 9%, tá? Que é a taxa Selic lá, zero aqui de inflação. Os 420, gente, olha só o que vai acontecer. Vai para, aqui, ó, 638. E estou ganhando aqui mais de um salário e meio, 1,7. Esse é o cenário real? Bom, está claro para vocês que não é. Então, eu vou ter esse valor nominal. Em termos de crescimento real, não. Entendeu? Isso só seria possível se a inflação naquele período fosse zero. Tá certo? Mas ela não é. Infelizmente, ela não é. Tá certo? Então, o cenário mais aqui provável é em torno de 3,5%, 4% ao ano. Tá certo? E aqui ainda eu posso selecionar, olha, considerando o imposto de renda nas retiradas, olha. Tá certo? Aqui essa coluninha aqui das retiradas aqui. Enfim, pessoal, espero, né? Como é que tá meu prazo aí, Alex? Está dentro do previsto. Tem mais quanto tempo? Se você tiver pergunta, pode responder, ou então a gente abre aqui para as perguntas. Só vou pedir perdão aí para todo mundo aí que hoje nunca tivemos isso aí. Hoje É, foi. Devemos estar incomodando alguém por acaso aí. Foi muito bom, talvez, mas viu? É um assunto bem tenha complicado. É. tenha certeza aí que realmente Então, seja, é, para concluir aqui, né? Então, seja, tem. espero ter deixado para vocês aí, né, essa reflexão da importância de analisarmos essas informações na construção de renda futura, esses elementos macroeconômicos, a decisão que um determinado ministro, um governo faz, impacta não só a economia, mas como a vida de todos nós, e principalmente nessa construção de uma patrimônio, de uma renda, né, futura. E aqui, né, com a Talmani, eu vou deixar aqui, olha, o grupo aqui, quem estiver nos assistindo aí, olha, só colocar seu celular aqui, é um grupo ali do WhatsApp, né, que a gente vai estar disponibilizando aí um acesso aí temporário aí para a ferramenta para vocês terem um pouco mais de entendimento do que está acontecendo, da sua realidade e tudo mais. Tá? Então, sugiro aí a você, olha, que está nos ouvindo aí, coloca aí, entra nesse grupo aí para a gente estar podendo te ajudar aí na medida, né, das possibilidades. E também aí pode fazer aí o registro na ferramenta, ela ainda
está numa versão beta, tá? A gente está ainda em processo de construção, mas já é possível estar fazendo algumas simulações nesse contexto aí a qual ela se propõe, tá certo? Então, eu vou ver aqui as perguntas que estão colocadas no chat. Bom, e aí está perguntando aqui o seguinte, a Cláudia Gomes, né? Qual o melhor produto para investimentos hoje, na minha opinião? Bom, Cláudia, primeiramente, obrigado pela pergunta. Tudo está relativo com o objetivo que você tem desse investimento. Então, responder qual é o melhor produto de investimento, a pergunta antevém isso o seguinte: qual que é o meu objetivo com isso? Ah, eu só quero acumular e deixar dinheiro, fazer uma reserva de emergência. Se esse for o seu objetivo, então coloca Tesouro Selic. Resgate imediato, você não tem risco e você vai estar mantendo ali certamente a sua rentabilidade maior do que e sem grandes riscos. Não, eu quero colocar um dinheiro para renda futura, que é o nosso contexto. Bom, minha renda futura para daqui 10 anos, 20 anos, 30 anos. Bom, por exemplo, pessoal, meus filhos, um tem 16 e outro vai fazer 11 agora. Então já tem um tempo, eu compro para eles o Tesouro IPCA 2050. Por quê? Eu garantindo uma rentabilidade superior à inflação, e esse é valor de mais de 5%. Então, não importa para mim o desempenho, né, que a gente chama de marcação a mercado desse produto ao longo do tempo. O que importa para mim é lá no vencimento. E eu tenho a garantia que o governo, a não ser que, como eu disse, né, ele quebre, o país quebre, de tudo que eu coloquei, ele me remunerar 5% de ganhos reais, não um pouquinho mais de 5%. Tá certo? Se você comprar uma ação, você não tem essa garantia lá em 10 anos, 20 anos, 30 anos. Você não tem essa garantia. Então, é um produto por longo prazo excelentíssimo, tá, Cláudio? Com esse propósito aí. Ah, eu quero um produto que maximizar minha rentabilidade. Talvez um título público não é ah, o produto para você, tá certo? É de curto prazo, mas aí é um risco que você pode assumir. Qual que é o seu perfil de investimento? Tá certo? Então, responder essa pergunta, ela é um pouco ampla, tá? Porque tem algo que precede antes. Mas espero, de alguma forma, ter clareado um pouco aí esse contexto. Ah, eu quero alavancar, eu estou disposto a tomar mais risco. Então, é renda variável. Tá certo? E sugiro as ETFs, por exemplo, do SP500, como eu mostrei para você, tá? Que ela historicamente tem desempenhado bons resultados, tá? Do ponto de vista de montagem de patrimônio para fazer renda futura, o que que você tem que pensar? Proteger da inflação, como eu mostrei para vocês. E o único produto que você tem a garantia de proteção de inflação é o Tesouro IPCA. Nem o Tesouro Selic você tem essa garantia, porque ele é pré-fixado. Tá certo? Espero ter respondido. Gente, mais alguma? Bom, Alex, e aí, olha, tô aberto aqui às perguntas, tá? Se tiver mais as pessoas as perguntas, acho que nós estamos no prazo aí, né? Às 9 horas, meus 50, 45 minutos se passaram, tá? Já. E tô Mas aberto aí a maravilha que pergunta aí. dá para gente continuar. Vou só pedir uma gentileza, né, das pessoas que quiserem fazer a pergunta aí que não fizeram no chat, porque até a gente agora nem sabe mais se as pessoas que entraram aí, o que que aconteceu, mas graças a Deus a gente conseguiu resolver aí e parar. É, vou pedir para vocês que vão fazer a pergunta levantar a mão para a gente botar na ordem. Quero te fazer uma colocação, Thiago, que eu notei aqui desde o início que você colocou, e que é interessante, por exemplo, quero só fazer uma menção aqui, porque me veio justamente à tona, né? Não é só pegar um investimento, não é só botar um dinheiro em algum lugar, não é só fazer. Aí me veio à mente justamente a parábola dos talentos, quando Jesus conta, né, que ele entregou os talentos, né? E aí fala que o cara que pegou o talento, ele negociou com eles. E aí não só isso, ele fala que ele granjeou. Então isso é muito legal quando você vem com essa disposição e essa apresentação, mostrando que não é só, que nem você falou, coloca o dinheiro lá e você acha que vai dar, só que você acabou de mostrar a realidade. Muitas vezes uma aplicação, ela pode ser, né, relativamente boa, mas se a inflação for superior, que é uma coisa que realmente acontece, e você deixar,
Você vai chegar lá na frente e vai ficar pobre, porque cada mês que passa, cada ano que passa, você está, em vez de você estar aumentando o seu patrimônio, você está caindo no negativo, ou seja, você está perdendo dinheiro, é uma coisa muito séria. E aí eu volto nisso e falo, olha, porque por coincidência eu estava justamente conversando com uma amiga hoje da área financeira e estava falando sobre isso. Essa questão do granjear, do trabalhar e do empreender, né, dentro da questão de como fazer, é muito sério. E você trouxe uma expressão aqui mostrando no gráfico. E vou te falar, né, assusta, hein? Assusta. Então, o Porque tamanho, né, Alex, é a nossa responsabilidade nisso, entendeu? De mostrar isso, né? Por isso que a gente precisa, né? Por isso que um dos propósitos nossos aí, né, da Talmana aí, que meu desejo aí é trazer essa clareza para as pessoas, que eu tenho a convicção que, infelizmente, a maioria não tem nem noção disso. E por isso que no final, no momento que ela mais precisa, ela se frustra. E com precisa cada certeza. vez mais as pessoas estar ajudando ela, os familiares, os filhos, ajudando por causa disso. E se quanto mais cedo a gente tiver esse entendimento, melhor vai ser a formação de riqueza. Tá certo? É, Então, não tem outro jeito. eu vejo isso uma coisa muito importante, porque, por exemplo, hoje eu trabalho na área de captação de recursos, né? E a multiplicação de patrimônio, né? Só que a gente vai ajudando as pessoas como fazer, porque tem pessoas que não têm essa, principalmente no Brasil aqui, não é cultural. E aí a pessoa, ela acha que ela vai aposentar, e aí o que você colocou, e eu até mencionei, nunca vai ser o suficiente. Então você tem que projetar isso, e o seu tema é muito abrangente quando ele fala, ó, você tem que pensar na sua renda futura, né? Porque é uma coisa que as pessoas, olha, eu vou me aposentar. Quer dizer, eu vou te confessar, nunca é, trabalhei com essa possibilidade de pensar em aposentar. Eu sempre pensei em granjear, investir e fazer eu o meu patrimônio para eu poder ficar segurado. Porque sempre foi essa mentalidade, nunca esperei. Ah, vou esperar pelo governo por aquilo. Quer dizer, é uma coisa, porque você não vê isso na realidade devida. Né? Isso acontece em alguns lugares aí, mas a gente vê que não é suficiente. Então, o Frederico vai fazer uma pergunta, só que eu queria te fazer o gráfico, né, aquela ferramenta que você colocou ali de simulação, lógico, para mexer ali vai ter que fazer um certo cursinho para aprender. Isso ele é disponível, ele está no seu blog, é da empresa. Explica só um pouquinho para a gente como é que. Então, a Talmânica, esse é um Ah, produto que a gente está construindo, né? O primeiro aí é o simulador de renda futura, né? É, tá, então, por isso que eu coloquei lá disponível aquele QR Code, para as pessoas que estiverem sim, interessadas, estar nesse grupo, depois a gente vai estar dando as instruções. E na jóia. sequência, Alex, a gente vai estar fazendo algumas explicações, alguns treinamentos, né? Tá, Mas desde já é possível fazer algumas mentorias para auxiliar as pessoas a se planejarem. Por exemplo, olha, eu tá, quero fazer um planejamento desse. Tiago, você me ajuda? Sim, a gente faz uma mentoria para fazer isso, para que você tenha essa clareza disso e não se tá. frustre no futuro, tá certo? É em relação a isso. E enquanto isso, né, paralelo a isso, melhor dizendo, tá a ferramenta, né, ainda ela tá disponível, né, no ponto de vista, a gente está construindo, adicionando alguns recursos nela, mas esse simulador já está ok. Então já dá para utilizar para esse propósito. Né? Então a gente está Muito adicionando ali na sequência um simulador de título público. Na hora que você monta uma carteira de investimento só de título público, quanto que ele pode ter lá no final? legal. Entendeu? Então, para isso, as pessoas têm um pouquinho dessa noção do que ela pode obter lá no final. E, portanto, buscar o quê? Maximizar a satisfação dela, tá? Porque nós não temos pretensão nenhuma de falar que vai ser essa inflação. Ninguém sabe qual vai ser. Agora, a minha projeção aqui, ela é plausível, porque é do Banco Central. Se ele errar, eu estou errando também, não tem problema, tá certo? Tamo Eu estou junto. buscando ter embasamento com maior sustentação possível, como eu expliquei aqui para vocês. Não é simplesmente, considera aí um valor tal. Não.
Tá certo? Olha, se tudo continuar acontecendo como Sim. vem acontecendo, você vai ter isso. É previsibilidade, né? Não tem como se garantir, é uma previsão Exatamente. que Eu não depende do posso, mercado. exatamente, eu não posso garantir que a inflação vai ser zero, eu não posso garantir que ela vai ser 3, mas é o que vem acontecendo, né? Em termos reais, o ganho está em Ok. torno aí de 5%, 4,5% a 5%. Então é plausível fazermos as simulações dentro desse cenário. Se a gente pega aqui nos últimos 10, 20, 30 anos, está dentro dessa ordem de grandeza. E que é menos da metade de quando o pessoal faz as simulações aí para vender algum produto financeiro. Eu vejo com Maravilha. 10, com 11, com 12. Tá? Mas Isso. respondendo a sua pergunta, sim, é só acessar lá talmoney.com.br. Vou deixar aqui no chat, olha. Eu salvei já, depois eu vou colocar nos grupos nós também, até te dizer que o projeto 224 nós estamos criando uma nova linha, né, de trabalho, onde a gente vai criar o Connect ao talmoneyali.com.br. Isso. E a gente quer justamente pegar esses produtos ou essas questões ou até as dicas para a gente poder repassar isso para o nosso grupo e eles terem esse acesso. Então, com certeza, depois a gente vai captar com você esses caminhos, tal, até colocar o próprio Tal Money aqui no nosso site da própria reunião, para o pessoal depois poder acessar lá e continuar. Doutor Frederico, pode abrir o seu áudio e fazer a sua pergunta, por gentileza, ao mestre. Parabéns aí pela explanação, pela ideia aí. O que que acontece? Na grande parte, as pessoas investem nos seus bancos, pelos seus gerentes, e eles não têm esse discernimento. É bom para o banco, né? Na grande parte é bom para o banco, né? A gente vende vários produtos e depende também do seu perfil, né? No meu caso, eu sou um perfil mais agressivo. O que você, a minha pergunta é o seguinte: o que você indicaria hoje para investir? Ações tá meio complicado, porque depende também do mercado americano. Tem um Então, crash aí que de repente vai haver ou não vai haver. Tem uma inflação da Europa, dos Estados Unidos, que também afeta também o contexto geral de todas as empresas que compõem o SP500, o mercado brasileiro. Falaram que vão cortar juros agora e de repente a bolsa melhora, né? Depende muito, está muito relacionado a esse juro do mercado, né? então, isso é, como eu disse, né? Toda economia, seja ela Brasil, seja fora Brasil, é, ela está diretamente associada com as informações macroeconômicas daquela economia, que é geração de emprego, renda, inflação, tudo isso. Então, se você tem uma inflação crescente, você está o quê? Precisa ter alguns instrumentos de política monetária para que evitar que ela cresça. Por que que isso é importante? Infelizmente, o remédio, ninguém gosta de tomar remédio, é aumentar a taxa de juros, que na prática, Alex e Dr. Federico que nos escuta, significa. O que que o governo fala? Olha, ele não fala com essas palavras que eu vou falar para vocês. Olha, eu não quero que vocês compram mais. Ele não fala assim. Mas na prática ele está fazendo isso. Ele fala assim: olha, eu não quero que você gaste, eu não quero que você compre. Por que que ele faz isso? Porque quando ele aumenta o juro, ele aumenta as parcelas. E isso desmotiva as pessoas a comprarem. Se desmotiva as pessoas a comprarem, o preço diminui. E o que que é inflação? Aumento de preço. Logo, a inflação diminui. Se a inflação diminui, logo você pode passar a ter o quê? Juros reais mais altos. Isso se o governo demorar a reduzir as taxas de juros. Se ela reduzir rápido, essa diferença, esse spread entre a taxa Selic, por exemplo, com a inflação, ela vai aumentando um spread ali, ó. E isso que é esse spread, essa diferença, que é o juro real que eu estou falando para vocês, que tem historicamente se mantido entre 4 e 5% ao ano. Então, é essa informação que nós temos que considerar nossas simulações de criação de renda futura. Mas, do ponto de vista de renda variável, tá certo? Hoje, como tem algumas ETFs, né, que são alguns produtos
encapsulados, digamos assim, comercializados na Bolsa Brasileira, americanos. Então, se você comprar aí um ETF, né, como se fosse uma ação, que representa o SP 500, que são as 500 principais empresas americanas. Como eu mostrei naquele gráfico, tem tido desempenho muito bom. Então, comprar esse produto, na minha percepção, seria interessante, tá? Por quê? Porque ele representa o desempenho de todas essas principais empresas ali, tá? Renda variável, tá? Como eu disse, é um processo de crescimento de patrimônio. Vale a pena assumir um pouquinho mais de risco? Sim. Não, eu já estou numa fase de quase aposentando. Aí não vale a pena você assumir tanto risco mais. Tá certo? Aí você então pode escolher produtos que tenham um pouco mais de liquidez, dada a sua situação. Tá? Lembrando que nos títulos aí apresentam essas questões aí, tá? É claro que tem outros produtos também próximos aos títulos públicos, né? Que pode dar uma taxa de juro real nesse momento, tá certo? O que você tem que avaliar? Questão de risco, você está no fundo garantidor de crédito, tá certo? Às vezes você tem algum produto de um banco ou de uma empresa, né? Um produto privado, né? Que a empresa tem um risco associado, tá certo? Tiago, e em relação a fundo imobiliário, o que você acha? Ninguém me perguntou, mas vou falar. Bom, ele é um instrumento interessante somente para renda. Essa é a minha leitura. Por quê? Fundo imobiliário, ele é um produto de renda variável, gente. As pessoas vendem ele, às vezes, como um produto que só dá uma renda, mas esquece de falar que ele é renda variável. Então, às vezes, você tem uma cota de um fundo imobiliário que custa R$ 100. Ele está pagando 1%. Tá bom, R$ 1.000 por mês. Mas esse fundo, às vezes, vem para R$ 60, R$ 50. Ah, mas eu vou manter meu dividendo ali. Ok. Mas você está disposto a sofrer essa variação na cota e perder esse patrimônio iminente ali? Se sim, ok. Se não, então cuidado com isso. Ele é um produto de renda variável que te permite um pagamento de dividendo todo mês, vamos falar assim, tá certo? Tá? Então, tanto agora no Tesouro, no título público, tem algumas modalidades novas, que é o Tesouro Aposentadoria, o Tesouro Educação. O que significa isso? Você compra, imagina, você tem um filho de acabou de nascer. Você imagina que daqui 20 anos ele começa a faculdade. Ou ele tem 5 anos, daqui 15 anos. Você compra um Tesouro Educação, Tesouro Educa Mais. Você compra todo mês esse tesouro, esse título público, esse Tesouro Educa, e a partir daqui 20, 15 anos, por exemplo, que é o título que você comprou, ele todo mês começa a depositar na sua conta a rentabilidade para te ajudar a pagar a parcela da faculdade, por exemplo. Esse é o Tesouro Educa. E tem o Tesouro Aposentadoria, com a mesma filosofia. Ó, eu vou aposentar com 60 anos, eu tenho 40, então eu vou comprar um Tesouro Aposentadoria daqui 20 anos. A partir desse tempo, ele começa a acreditar todo mês a rentabilidade também, semelhante ao que o fundo faz hoje, imobiliário, tá certo? Com a diferença de não ter variação de cota e você ter uma garantia de rentabilidade no vencimento. Então, seja, então, a cada dia que passa, esses produtos vão se tornando mais comuns, disponíveis, aliás, mas comuns não tanto, né? E por isso que movimentos como esse, né, é importante para que a gente possa estar levando esclarecimento aí às pessoas para ter base para estar fazendo não só as escolhas, entendendo um pouco mais de que tipo de produto aderente com a realidade de vida dela, tá? Pela sua Excelente, visão, respondido, Frederico. pela sua visão, você acha que essa inflação vai disparar ou vai permanecer aí, né? Vamos segurar essa situação? Olha, eu gosto muito de Pelo, olhar os pelo, gra- bonds, né, pela, os títulos públicos americanos. Pensa o seguinte, a economia americana, doutor Federico, ela é a locomotiva econômica global. Se até hoje a taxa de juros lá não reduziu, hoje está da ordem de 5% ao ano, gente. Isso para os Estados Unidos é muita coisa. Economia essa que era meio, 1% há algum tempo atrás. Se eles não reduziram, significa o quê? Que a inflação ainda os assombra. Se lá não diminui, aqui também não vai. Por quê?
Acontecendo uma redução forte lá, significa que, a minha leitura, tá? Que a inflação global vai dar uma diminuída e aí abrindo espaço para ampliação dos investimentos. Porque lembre, uma inflação alta, você tem uma taxa de juro alta. E qual que é o impacto disso também? Você torna os investimentos e desenvolvimento do empreendedorismo, né, novos negócios, menos viáveis. Pensa aqui comigo. Se nós temos uma taxa Selic de 15%, você tem um negócio que rende 12% ao ano, você vai investir no seu negócio? Não. Você vai viver de renda de 15%. Agora, se a taxa Selic aqui na época de 2021, quando o Guedes aí era ministro da Fazenda, chegou a 2% ao ano. Você ganhar 10%, você está ganhando 500% do CDI. Então, vale a pena você criar emprego e renda. Hoje não é viável, 10,25. Para que eu vou assumir todo o risco de um negócio, concorrência, para ganhar o mesmo tanto que a taxa Selic me paga? Olha a visão da economia americana. Por que eu vou fazer um negócio para ganhar 5, 6% ao ano, se hoje eles estão pagando 5% ao ano? Mas por que está alto? Essa é a pergunta. Porque ainda há cenários inflacionários por lá. Tá certo? Então, seja, e com isso, reverbera mundo afora. Tá certo? Então, você analisa isso, o que acontece em outras economias, e aqui pode não ser, não ser muito diferente. Por isso que a Selic aqui brasileira não está numa velocidade reduzida mais forte. Por quê? Cenário inflacionário. Tá certo? Então, quando você tem essa expectativa, não desce a taxa de juros. Tá? Isso é um sinal claro que a inflação não vai desacelerar na velocidade que estava pensando. Portanto, você manter produtos que se protejam da inflação é importantíssimo para manter os ganhos reais do seu patrimônio, da sua carteira. Tá certo? Então, tem que tomar cuidado com isso. E é claro que quando começa a cair a taxa de juros, aí a bolsa sobe. Por quê? Ficou menos atrativos os renda fixas. Tá certo, gente? Então, é esse balanço que vocês têm que começar a entender. Começou a baixar a expectativa de inflação, certamente a bolsa vai desempenhar melhor, tá? Por quê? O dinheiro vai para o risco, porque ganhar renda fixa um pouquinho garantida já começa a ficar pouco, tá? Então essa dinâmica que acontece nos mercados aí. Eu estou falando em setembro, baixar em setembro. Já passou para setembro. Ia ser Então, agora. então, Aí já tá prorrogar vendo? para setembro. E de setembro pode ir para dezembro. Exatamente. Porque eles não vão falar que não vai baixar, porque senão você começa a gerar especulação e Não, volatilidade no mercado. senão o troço declina para baixo e vira para baixo e a gente ganha do mesmo jeito. Eu ganho do mesmo jeito. Se cair, a queda é mais rápida do que a subida. Eu concordo com você, eu também gosto de O operar que na renda. leva 4 anos para subir, leva 1 ano e meio para cair. Eu digo É até só, mais. O que leva 4 anos para subir, às vezes em um mês devolve tudo. é isso aí. É a verdadeira sobe de escada e desce de elevador. É isso aí, porque não tem fundo, né? É, Ele- Quando ele bate no fundo, ele dá uma quicada e dá a segunda quicada para ele subir de novo. é, Para armar um padrão e subir. Mas é o jogo que o pessoal ganha dinheiro, né? é. É essa diferença aí que o pessoal arregaça no ganhando dinheiro. Alguns, né? Como tem muita É, gente que perde tudo e vai para a desgraça, né? não, rapaz, mas aí você é seguidor de movimento, você não faz movimento. Então, se você não está seguindo direito, vai levar pancada. Não, mas só falando assim, é que na verdade, quando a gente fala disso, Frederico, o problema do ser humano é que ele quer vantagem. E aí ele tem aquela questão do ego, né? De fazer, mas ele tem como é que chama? A ganância. E ele quer Porque ele acertar não o quer, fundo ou o não, quero topo. fazer, quero chegar primeiro que todo mundo. Você sabe que É numa isso aí. corrida, o cara que ganha a corrida é o cara que administra o tempo todo e sabe esperar a hora do pulo do gato. Porque quem ganha a É isso corrida é aí. quem vai chegar no final e ter fôlego. Entendeu? É Então é isso a aí. mesma coisa com investimento. Você tem que ter o que cautela. Até eu ia fazer uma pergunta para o Thiago, eu não sei se você vai ter mais alguma coisa, posso fazer? Que aí, só para encerrar, se você tiver, pode fazer também. O que eu ia te falar, Thiago? Hoje, então, basicamente, como você fala de administrar, né, e vamos pegar para o teu tema da renda futura,
Eu acho que a questão mais própria e segura é você tratar isso por caixinhas, né? Dividir o dinheiro, fazer a reserva, fazer aquilo que você projeta como a sua economia de ganho ou de renda, fazer a do investimento e de patrimonialização, que seria, acho que, trabalhar o que você tem de forma, como é que chama? Comedida para não cair num risco maior. Você faz isso? Essa seria a melhor orientação? Não, não Como é que você... entendi, não entendi, Alex. Porque, por exemplo, você tem um dinheiro de reserva, então você deixa lá, que nem você falou, vamos botar no tesouro. Aí você Aham. tem um dinheiro que você precisa de fazer aquilo para virar renda para você daqui a 20 anos. Então você põe dentro de uma aplicação que você sabe que é mais segura e que vai gerar aquela rentabilidade ali que tem que seguir a inflação e não a questão. Você quer fazer uma renda com patrimônio, então você vai comprar um prédio e botar ele para alugar. Ou seja, assim, você dividir em setores, porque se um deles der errado, ou dois, você ainda tem três para segurar. Mais ou menos nessa questão de como trabalhar isso. Seria Ah, isso? É isso sim, que você faz? exatamente. Então, assim, eu não, assim, isso é até sábio, né? A Bíblia fala que a gente tem que buscar é, plantar o tempo todo, semear. Então, a gente não sabe quando vai vir aí uma tempestade. Isso. Então é prudente que façamos isso. Eu particularmente, né? Eu tenho alguns diferentes negócios, né? Então, eu também, além da minha atividade como professor da universidade, eu tenho uma empresa de tecnologia, né? Essas startups na área de finanças e de mercado financeiro. Construí agora uma usina de energia, entendeu? Então, comercializo crédito de energia solar, construo Parabéns. casa. Então, ou seja, então eu pego isso e vou ampliando aí, e desenvolvendo negócios É, e salas comerciais para locação, entendeu? Então, ou seja, então, não, é justamente isso que eu estou falando, porque veja bem, o Frederico que está no mercado financeiro ali, ele está partindo agora, tem até um grupo que a gente está se unindo aí, que o pessoal está fazendo isso. Mas eu acho que o ideal é justamente fazer isso, porque eu penso a mesma coisa. Eu trabalho aqui com a captação e dentro da captação eu tenho a questão do consórcio que eu tenho como gerar usina. Então, eu estou trabalhando para gerar usina, eu tenho um terreno que eu vou construir e eu tenho as outras. Então, eu estou fazendo exatamente isso, captando aquele dinheiro que é para você colocar lá e ter, que nem você falou, vou ter uma rentabilização de 10% ao ano, fora a própria, me chama, atualização do dinheiro. Então, eu tenho esse jeito de fazer também. Então, é exatamente isso, a gente ter essa temperança, não sei como é que você chama aí, mas essa administração de olhar com o olho clínico sobre tudo e não colocar tudo na mesma caixinha, porque senão você vai ter problema, entendeu? Então, eu vejo isso um projeto de segurança, né? Porque você está falando disso e é sério isso, porque tem pessoas, por exemplo, o negócio está dando aqui, eu vou investir tudo lá, e isso é um meio tremendo. Se der, o que aconteceu? Você perdeu tudo? Estava falando com uma moça aí, por isso que ela estava comentando. Pô, o cara pegou tudo e investiu num fundo aí, um perdeu 400 mil, outro perdeu 250 e era o dinheiro que o cara vendeu a casa. A gente tem outra história, então, quer dizer, a ganância faz isso. Então, quando você quer fazer as coisas ou muito rápido, ou sem analisar, porque eu gostei muito da análise que você faz, que ela não é só futura. Você vai para trás, como é que aconteceu, você vê o presente, que nem o Frederico, pô, o pessoal está falando aí, tem que analisar, tem que realmente ter esse olho clínico, lógico, mas você também já projeta como é que está virando e qual que é o que pode ter. Então, eu acho que isso é realmente o chamado bom senso, né? é, é criar uma expectativa, né, futura dentro da plausibilidade. E não é um Ok. papo de vendedor de produto financeiro, tipo assim, compra aqui que você vai É, ficar multimilionário. Cara, cuidado com isso. Isso aí bem isso, entendeu? Não cola é isso. bem Então, isso, Sonho que o assim, cara então, vende, né? assim, Vende um sonho que o cara vai ganhar isso. 10%, o cara É. acredita e
Não vai acontecer Grande. nada, né, Frederico? Até se me permite aqui, se eu tiver um tempinho, eu queria fazer um cálculo aqui para mostrar para as pessoas que estão nos vendo aqui por exemplo, o efeito dessas rentabilidades que as pessoas garantem, né? Olha só, vou Joia. colocar A aqui na Claudinha tela. vai gostar. Pode fazer aí, Claudinha. Se tiver uma pergunta para fazer, obrigado pela sua presença aí. Sim, Cláudia, pode perguntar enquanto eu vou fazer uma conta aqui. Bom, antes de qualquer coisa, muito boa noite e quero dizer que você trouxe muita luz assim para a gente, né, que não conhece esses números aí, os cálculos que você trouxe. Eu acho que deu uma clareada legal. Isso ajuda pra caramba na hora da gente tomar uma decisão de investir, né? Toda hora os bancos estão mandando ofertas, produtos para a gente poder investir a longo prazo e aí a gente fica sem saber o que que é melhor, porque a gente vai meio que naquela didática de vai acompanhando o texto que eles vão mandando para a gente, sem ter muita experiência do que a gente vai escolher. Então, eu acho que assim, você trouxe uma luz muito bacana aí nessa tua fala. Os números, eu acho que esse teu programa aí vai fazer sucesso, viu? É muito educação financeira. Eu acho que isso tinha que ir para a escola, na verdade, tinha que ir para a faculdade, tinha que estar lá na educação financeira, tem que estar fazendo parte da grade como uma ferramenta para o uso, né, dos alunos, porque a gente não sabe usar o nosso dinheiro, a gente não sabe, a gente depende do INSS, né? A maioria das pessoas depende do INSS acreditando que isso aí é a única fonte de renda. E a gente o brasileiro peca muito por falta de conhecimento. E eu acho que é isso, a gente perde muito por falta desse conhecimento, sabe? E ele é muito agregador. Eu quero te dar os parabéns mesmo e assim, desejar sucesso que a gente puder fazer para ajudar. Estamos aí. Alex, parabéns pela noite, viu? Apesar dos Obrigado, contratempos, Cláudia. mas essa live é sempre agregadora, viu? Eu quase não tenho tempo, mas hoje eu fiquei na empresa resolvendo algumas coisas, aí eu vi que tinha uma live. E aí eu já estava vendo que estava batendo a live do Thiago, eu falei, caramba, eu tenho que conseguir, conseguir aparecer naquela live ali para poder pegar um pouquinho, né? Que a gente tem que aprender com os que sabem. Então eu admiro demais o conhecimento, eu aprecio quem sabe mais do que a gente, para a gente poder crescer um pouquinho mais. Né? Então, parabéns aí. Tá? E obrigada por me deixar na live, porque hoje o negócio foi Gratidão. É, Obrigado aí. pode, Que bom que fez sentido aí para você e pude te ajudar de alguma forma. com certeza. você ia Pessoal, apresentar o palco? Você só pôs o compartilhar gráfico. aqui uma última, né? Bom, Só um último vai lá, momento aqui. Olha vai lá. só, algo que eu sempre mostro em algumas palestras, algumas aulas, que para as pessoas terem noção do o efeito tempo e taxa, que é isso que a gente falou do tempo, quanto mais tempo você tem para contribuir. Imagina o seguinte, olha, você tem 1 centavo, aí você vai investir esse centavo, 1 centavo só, por 20 anos, tá? Que é 240 meses, tá certo? Aplicando uma taxa de 8% ao mês, tá? Olha só o que que esse valor gera lá no futuro. Olha, então 1 centavo, aplicando aqui o juro composto. Um mais a taxa elevado ao tempo. Pronto. Tá aí, acabou de ficar milionário com 1 centavo. Tiago, mas isso é possível? Isso é real, corretíssimo. Bom, agora vamos às aplicações. Eu tenho 1 centavo? Tenho. Eu tenho 20 anos? Talvez uma pessoa com 70 anos não pode esperar 20 anos. Uma pessoa de 20 anos pode esperar 20, vai estar 40 anos. O que que ele não tem? Ele não tem fácil 8% ao mês. Real, sem inflação. Então, 1 centavo apenas em 20 anos a 8% ao mês. Gente, 8% ao mês é a taxa que o banco cobra de cheque especial, que milhões de pessoas pagam
Por isso que os bancos dobram patrimônio a cada 2, 3 Não anos. é 14, 15, 17, né? E aí eu Peraí. vou fazer aqui. Então, e se tornou milionário com um centavo? Aí É, agora vem a pergunta, Cláudia, para você. Se eu reduzir esses 20 anos, que é 240 meses, para metade do tempo, para 10 anos, 120. para quanto você acha que vai esse valor futuro? Uns 400 mil, 350. O que vocês acham? É, 300 mil, 400 mil? 350, 300 mil. 350, 300. Vou dar o enter agora, olha. Oi? R$ 102. O que significa Nossa, isso, gente? É o que eu falo para todo mundo. As pessoas acham que sabe juro composto. Acha que sabe calcular, só que ela não entende o efeito tempo e taxa. Não é é muito aplicação de complicado mesmo. fórmula. Aplicar a fórmula é a forma mais fácil que tem. Entender o que ela significa é isso Uau! aqui que gera esse espanto. É porque você está considerando aí a inflação e vários Não, fatores não que estou a gente considerando nada aqui, olha, 240 meses, 1 milhão. Eu só reduzi o prazo, o tempo, de 20 anos para 10 anos. O que significa isso? Gente, Isso aqui nos ensina muito. Quanto mais tempo você tem, menos você precisa contribuir. Ah, tá. Em termos de contribuição. Não, independe disso. Aqui não estou considerando inflação, nada. Estou considerando 8% ao mês. Certo? E olha aqui o efeito tempo. E se eu manter que, olha, o mesmo tempo de 8% para 14%, por exemplo, 12%, rotativo do cartão de crédito, 6,4 bilhões que vira isso. O dinheiro que o Ike tinha antes de quebrar. E aí, olha, se eu reduzir de 20 anos para 10 anos, mantendo os 12% ao mês, R$ 8.000. E aí, como que uau! alguém, olha para você ver isso, o impacto do efeito tempo e taxa. Então, gente, o que acontece? Aí vem aquela questão seguinte: imagina a pessoa vai investir R$ 5.000. Ele vai te garantir por 5 anos, vamos por 60 meses, 10% ao mês. Vocês acham plausível R$ 5.000 virar 1,5 milhão em 5 anos? Se ele, por que ele paga 10%? Ele pode pegar dinheiro emprestado do banco e pagar menos. Mas para você ele paga 10 porque ele gosta de você? Não, porque ele quer te dar o golpe. Ou seja, gente, produto com rentabilidade garantida, cuidado. Tá aí, tá certo? Imagina, aplica aqui 10 mil comigo, que eu vou te garantir 5% ao mês. Você acha que 10 mil vira 180? Já vi. Já vi Cuidado. golpe de 25% de você investe e você vai ter Olha o aí, retorno. olha só aqui, para você ver o 25% que vira. Ó, reais, mil, milhões, 6,5 bilhões em 5 anos, 25% ao mês. Aí eu pergunto, você acha que é plausível isso? Por isso que essa galera quebra, foge, vai para Dubai, some com o dinheiro da galera. Porque isso não é sustentável. E sabe por que que não é? Bastava ter entendimento do cálculo do juro composto aqui, olha, como eu mostrei para vocês. E ver que esse cara tá mentindo, que é só tomar o seu dinheiro. Isso é o princípio Tiago, de quê? De formação de carteira, de patrimônio com tempo e taxa a seu favor. Bom, era o que eu queria Tiago, compartilhar com esse exemplo simples aqui para vocês. vou te pedir para você manter seu gráfico. Eu quero pedir que você me coloque uma coisa aí. Coloca aí os R$ 100 do presente por uma pessoa que começa a investir, ela vai ter, os seus 12 anos aí, a 1% ao mês no juros composto, que como se ela tivesse guardado esse dinheiro, Peraí, quanto que vamos lá ela aqui. teria? A pessoa de quantos anos? 12 anos. É 12. porque a pessoa começa a trabalhar com 14, com 30 anos, existe uma máxima que ela teria 1 milhão guardado, sei lá,
tivesse guardado esse dinheiro todo mês. 100 Tá, quantos reais por por mês? mês. R$ 100 por mês? Ok? É, 100 reais por mês. Vamos considerar que ela começa com 15 anos, ela vai ter 30, então 15 anos, no 15 máximo. Ou anos. pode colocar o mesmo 120 aí, que seria 12 anos, que é de 18 a 30, só para Pois fazer é, uma 15 ideia. anos pela atual e aposenta com quanto? Não, não é aposenta, quanto ela teria se ela tivesse guardado o dinheiro. Só para Ah, tá. considerar 1% ao mês, como se tivesse Pois aí é, mas ela guardado em quanto tempo? em 12 anos, ela guarda dos 18 aos 30, 12 anos. Ah, tá. Então, dos 15 aqui, dos 18 anos aos Isso. 30 anos. Vai dar 12 anos, que é 120 meses, não é isso? Ok. Isso. Não, vai dar 12 anos aqui, cento e Não, vinte vai dar um meses. pouquinho mais. Isso é. E quanto que ele vai contribuir? 100 reais a 1%. Vamos lá. Então, olha só. Parâmetros avançados. A 1%, olha só. Aqui, olha, com essa projeção aqui, tá certo? Ele paralisou aqui, não chegou a mudar. Ele ainda está nos 25 aparecendo, deu 65 mil aqui. Não, 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 peraí, não. Não é esse aqui, não. Deixa eu tirar aqui, então, peraí. Eu Ele estou não está simulando aqui, atualizando, então. agora vai simular Ele aqui. não Aqui. estava atualizando. Isso aqui, ó. Eu estou fazendo aqui no Talmana que eu consigo fazer isso completo aqui, ó. Então, Ah, tá. Depois. Isso, legal, ó, legal. 18 anos, com 30 anos, ou seja, 12 anos de contribuição, de 18 a 30, R$ 100 por mês, certo? Isso Isso, aqui é um isso, por isso. cento. Isso aqui é 1% ao mês. 1% ao mês, Isso, então eu vou considerar aqui, olha, 1% real, certo? isso. 1% real. É exatamente só Tá. para dizer que a pessoa Então, um por guardou o cento dinheiro. real é 12,68% ao ano. Então tá aí. Tá, Tá aqui, ó. A tabelinha aqui, ó. 1% ao mês. Tá certo? certo. 12,68, 1% ao mês. Que é outra coisa, tá? 1% ao mês não é 12% ao ano. É 12,68, que é juro composto. Bom, Tá. 12 anos contribuindo R$ 100 a 1% ao mês, a pessoa vai ter 31.900. Olha aqui, a azul que ela contribuiu, verde, os juros que ela ganhou. Em 2036, ele vai ter 31 mil reais. Não tem jeito. É só isso. É só R$ 100. Você tem que sempre, se colocar, trocar para 100, colocar para 1.000, aí vai dar uma Olha lá. 319. Só 19, multiplicou. né, de Exatamente. proporcional. Tá Tá. certo? Mas aí na rentabilidade embaixo, lá que tem a questão do salário que você coloca, Aqui é o seguinte, olha, do salário. Se ele fizer isso, olha lá, então digamos que em 2036 ele aposenta, que é o dos certo, 12 anos. Ele certo. vai ter uma renda mensal até a expectativa de vida, que uma pessoa com 18 anos hoje tem a expectativa de 78 anos. Então Tá, ele vai ter uma renda mensal de desse valor, retirada 3.200. mensal de 3.200 ou uma vitalícia de 3.189 que hoje dá um salário e meio, porque o salário mínimo projetado lá em 2036 é 2.044. Então, quer Ele vai dizer, ter um salário e meio projetado, um salário e então meio. é uma coisa que você tem que fazer, né? É melhor que Então, isso, vai granjear. hã? É melhor que isso, vai granjear, vai trabalhar com dinheiro. Exato. Então, o que que ele tem que fazer aqui para aumentar? Olha o efeito aqui, tempo e taxa, aquele que eu fiz ali no Excel. Olha, Legal, legal. olha só aqui, ó, mantendo os R$ 1.000 e aumentando o tempo, que é aquele lá de 120 para 240. Então, vou aumentar aqui para 60. Olha só, aumentei o tempo. Vai sair de 319 para 14 milhões. Não, aí não é. Se Entendeu? você Mas botar porque, os olha aqui, 20, tanto que ganhou de juro. não, Tiago, mas põe, 14 milhões é porque é 1% de juro real. sim, É não, mas grana. estou te falando aí, nesse caso aí, se você simular, fazer igual você fez lá dos seus 20 anos, volta lá, e se for, aí ele vai dos 18 aos como é que chama? 18 aos 36, aliás, aos 40 anos, né?
porque ele dá 20. É Vamos pôr isso? 40. Isso, a 40. Ó, vai ter 1.200.000 a 1% ao Então, mês isso. real. É isso aí. Então, ou seja, Entendeu? de 18 a 40, ele vai a R$ 1.000, ganhando 1% real, ele vai ter 4,5 salários de aposentadoria. Olha Porque a lá, ele gente vai com uma renda mensal de R$ 12.000. Você está vendo como é que o negócio, se fizer, é só planejar mesmo, o negócio Isso, funciona? vai ter detalhe, é 1% real, sem considerar a inflação aqui. E aí, seguinte, Sim, olha, sim, sim, sim. o salário Sem projetado trabalhar lá em com 2000, isso. o salário projetado lá em 2046 é o quê? R$ 2.700. Então ele vai ter o quê? Esses 12 mil equivale a 4,5 salários praticamente, ó. Entendeu? Isso que você falou a respeito dos bancos, eu falo hoje para o pessoal, falo, olha, você não guarda o seu dinheiro e você fica trabalhando com projeção de cartão, futuro e tal, o cara que ganha pouco, ele ganha R$ 1.000, ganha R$ 2.000, o banco todo mês saca da conta dele, né, que é o que você acabou de mostrar aí. Você até foi bonzinho falar em 8%, mas os caras sacam de 12, 13, 14, 16% por mês. Aí o cara, todo mês, o cara tira lá 100, 200 conto da conta dele e ele tá achando que tá bonito. É isso aí. E aí o que eu falo para as pessoas, eu ensino elas, não faça isso. Pega esse dinheiro e põe na tua conta de investimentos. Pega esse dinheiro e faz ele virar para você. Porque em 10 anos eu mostro que o cara, de repente, ele compra uma casa. Ou ele vai comprar um carro. Aí nos próximos 10 anos ele compra a segunda casa. E no terceiro ano ele está na terceira. Aliás, no 30 anos ele está na terceira. Então, ou seja, ele tem uma casa para morar e duas para ele fazer de rentabilidade. E as pessoas não fazem isso. Eu sei que é proporcional ao valor, não é o 100, 200, mas é que a gente fez aqui. Pega o 1.000, mas põe isso como um lifestyle, né? Você tem que fazer um estilo de vida e fazer o negócio funcionar. Isso Entendeu? aí. Porque se não andar por aí, ó, não tem jeito. Tiago, eu quero deixar, nós temos que acabar aqui, porque senão eu vou ficar com você a noite inteira, porque é muito gostoso conversar com ele, né, Frederico? A gente vai longe. E eu quero pedir para você fazer suas considerações finais. Com certeza nós vamos bater um papo, eu vou chamar você para você ajudar a gente aí na questão do projeto, porque muito nos interessa levar isso para as pessoas, porque como a Claudinha falou aí, essa informação, ela é vital para a nossa inteligência econômica e aprender o que a gente tem que aprender de fato, parar de viver como é que chama? Da ilusão, que as pessoas de ilusão, eu quero ficar rico, mas elas não fazem o que precisam de fazer para ficar, que depende de algumas decisões que você toma, e de aquilo que você vai fazer em frequência. Então, a gente quer trabalhar isso da melhor forma possível e passar para o maior número de pessoas, né? Que é esse o nosso objetivo. Então, suas considerações finais e muito obrigado desse tempo excepcional aqui. Bom, Alex, obrigado aí pelo convite, né? Fico muito feliz aí de poder estar contribuindo, né? Com você, com o seu público aí, com as pessoas que estão junto nesse projeto de vocês. E, como eu disse, né? Então, falar de finanças é muito mais do que falar de dinheiro, porque quando você aprende a falar de finanças, que é o que eu costumo dizer bastante, a gente transforma vidas, a gente transforma gerações. E quando você leva isso com seriedade, fundamentando isso, ajudando as pessoas a pensar da forma real, então, realmente você ajuda a transformar as gerações, né? Então, é, e como professor de formação, né? Não por como alguns dizem por aí, agora se tornei. Não, então, ou seja, a gente tem esse gosto, esse prazer de poder estar ajudando, ensinando as pessoas, de fato, é, a minimizar, né, a cair nessas pegadinhas aí, digamos assim, que algumas pessoas têm colocado aí no meio do caminho, tá? Mais uma vez, obrigado, me coloco à disposição. Tá aí o QR Code da Talmoney, o meu contato vocês têm, siga lá no Instagram também, vamos ampliar esse processo para que as pessoas possam cada vez mais ter mais uma inteligência financeira, né? Ou seja, que essa ignorância ela vai cada vez mais sendo reduzida e ajudando as pessoas a tomar as melhores decisões para ela, para a vida dela, para a família dela, tá bom? Grande abraço, tamo junto aí, obrigado pela oportunidade. Muito obrigado. Depois eu vou pedir para você só compartilhar comigo o link do grupo, ou então a gente manda o pessoal entrar em contato, porque eu tentei pegar o link aqui,
não esse QR Code, eu não consegui. Ou você me compartilha aí para depois a gente Ah, passar tá. para as O pessoas. QR Code é o link do grupo. Se você colocar Sim, ele no sim. celular aí, ele vai, né? Não, não, o meu eu já entrei, estou dizendo para eu depois divulgar para o pessoal no Ah, tá grupo bom. Eu ou posso lá. colocar lá no. Eu vou mandar para você então o link do grupo e aí você Isso, compartilha. porque aí eu divulgo Tá para bom. você, porque como é lá Tá que bom. você trata, é melhor que as pessoas que têm interesse entrem lá e aí elas Perfeito. vão ter mais informação, tá bom? Beleza. Porque eu coloquei o QR Code, Gratidão. que às vezes nos slides, a pessoa lá da Não, plateia não, mostra e fica mais fácil. exatamente. Eu já fiz aqui, não, eu já estou no grupo lá. Tá? Nós Ah, tá vamos bom. bater papo lá. Agora é mais para depois a gente divulgar, porque isso tem tudo a ver com o que a gente está projetando, o que a gente está falando. O Frederico sabe disso, a gente tem batido aí semana após semana sobre essa questão. A gente se preocupa com isso, porque infelizmente as pessoas querem ter uma vida sossegada, mas às vezes elas não fazem o que tem que fazer hoje, porque, como você falou, é uma projeção de tempo. Então você tem que amanhã, tem que plantar hoje, entendeu? E tem árvore que demora 20 anos para dar um bom fruto. Então, isso aqui foi muito bacana. Eu gostei que você fez ali, naquela projeção que a gente está trabalhando, porque é isso que eu falo para as pessoas. Se você começar hoje, não importa o teu valor, ele importa que você tem que ter essa mentalidade. E isso vai mudar a sua vida radicalmente se você seguir uma linha aí e trabalhar por isso. Excepcional noite, obrigado, gratidão do coração e foi um prazer te receber aqui. Obrigado, estou à disposição aí. E não deixe de seguir lá no Instagram, não, viu? Tá aí, ó. Thiago, né? Tá aí, compartilha lá pro pessoal. Falou, Maravilha. tá? Obrigado aí, Thiago. Falou, obrigado a todos vocês. Obrigado Parabéns a aí. todos aí, obrigado por essa aula tremenda aí, Claudinha, Frederico e os demais aí. Lindalva, Boa obrigado e uma boa noite, boa noite. noite. Boa Boa noite. noite aí. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Felicidades.